Olá, tudo bom? Aqui é a professora Gabriela Medeiros, e hoje nós vamos falar de cadeias e teias tróficas, ou cadeias e teias alimentares. Desde muito novo, nas escolas, a gente começa a ver essas cadeias alimentares, que são essas sequências de seres vivos em que um vai servir de alimento para o outro. Bom, e quem são essas pessoas, que começam a estudar essa cadeia alimentar, essas redes de alimentação? O Charles Elton é o primeiro que fala de teia alimentar, porque ele identifica que os seres vivos que estão em uma mesma área têm tolerâncias a fatores físicos abióticos parecidos. Então, eles têm tolerância à quantidade de temperatura, umidade, assim por diante. Então, eles compartilham essa mesma área por compartilharem esses fatores físicos do ambiente semelhantes, e isso faz com que eles interajam entre si. Entre essas interações, tem as interações que formam uma rede de alimentação. Depois, o Tansley é quem vai começar a falar dos fatores físicos associados aos seres vivos de uma região. Esse Tansley aqui que começa a denominar as associações dos fatores bióticos e abióticos como sistemas ecológicos ou ecossistemas. O termo ecossistema a gente já estudou nas aulas anteriores. Já o Lotka, em 1925, ele começa a correlacionar dos ecossistemas com as transformações de energia que estão acontecendo nessas cadeias alimentares. Ele começa a ver que a passagem de energia ao longo da cadeia alimentar, ela obedece o princípio da termodinâmica. O princípio da termodinâmica que diz, na primeira lei da termodinâmica, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, a gente identifica que ao longo das cadeias alimentares a gente tem algumas conversões de energias. As plantas que são fotossintéticas, elas conseguem ter uma conversão de energia luminosa em energia química, que é para formar os compostos orgânicos, e que esses compostos orgânicos produzidos pelos organismos produtores, pelas plantas, pelas algas e assim por diante, esses compostos orgânicos são quebrados ao longo da cadeia alimentar. Essa quebra dos compostos orgânicos consegue liberar energia, e essa energia é utilizada pelos seres vivos para realizar trabalho. Trabalho, por exemplo, de se manterem vivos, de correrem, reprodução e assim por diante. Mas mesmo essas ideias dos princípios da termodinâmica sendo obedecidos ao longo da cadeia alimentar serem corretos, as ideias dele não foram muito bem aceitas na época que ele postula essas ideias. E Lindemann começa a denominar cada ser vivo adicionado na minha cadeia alimentar como um novo nível trófico. Então eu tenho, por exemplo, uma planta é um nível trófico, depois o gafanhoto que come essa planta é outro nível trófico, depois a galinha que come o gafanhoto é outro nível trófico. Cada novo elo adicionado, cada novo ser vivo adicionado na cadeia alimentar, ele chama de nível trófico. E aí ele fala que cada nível trófico vai receber uma quantidade de energia proveniente do nível trófico anterior. Só que essa quantidade de energia recebida vai ser menor. E ele demonstra esse conceito demonstrando uma pirâmide de energia. A gente vai falar mais sobre isso já já. Falando que a energia é perdida a cada nível trófico. Então, olha lá, ele demonstra com essa pirâmide de energia que a cada novo nível trófico tem menor quantidade de energia do que o nível trófico anterior. Por exemplo, as minhas cenouras aqui são o nível trófico primário. Esse nível trófico primário tem uma quantidade de energia. Esse daqui vai consumir um pouco da energia, Então, essas cenouras consomem um pouco dessa energia, o que sobra passa para o próximo nível trófico. Esse próximo nível trófico, tá vendo que ele tem menos energia do que o nível trófico primário? Essa menor quantidade de energia, esses seres vivos vão consumir um pouco dessa energia, utilizar um pouco dessa energia para suas funções. Por exemplo, buscar alimentos, se reproduzir e assim por diante. Então, eles consomem um pouco de energia. O que sobra dessa energia pode ser passado para o próximo nível trófico. Olha aqui, então, o meu nível trófico terciário tem menor quantidade de energia que o nível trófico secundário. O nível trófico secundário tem menor energia do que o nível trófico primário. E o Lindemann, ele ainda diz mais, ele diz que aproximadamente 10% da energia é passada para o próximo nível trófico. Então, a quantidade de energia do nível trófico primário, só 10% vai ser passado para o nível trófico secundário. A quantidade de energia do nível trófico secundário, só 10% vai ser passado para o nível trófico terciário. Depois o Dunn, ele demonstra essa relação de perda de energia para passar menor quantidade de energia para o próximo nível trófico em forma de um diagrama simplificado. Esse diagrama simplificado ele demonstra um decaimento de energia a cada transferência na cadeia alimentar. Então, a cada novo nível trófico na minha cadeia alimentar, eu tenho uma menor quantidade de energia. Por quê? Porque olha aqui, esse daqui, verdinho,
seria a representação de um ser vivo, tudo bem? Esse ser vivo ele vai ter ingestão, entrada de uma quantidade de energia. Esse ser vivo aqui ele vai perder um pouquinho dessa entrada de energia pelas excretas, um pouco dessa energia vai ser consumida pela respiração desse ser vivo. Então consome, tá vendo que perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho aqui? E essa é a quantidade de energia disponível para o próximo nível trófico. Vai ter menor quantidade de energia para o próximo nível trófico, por isso que a cada novo nível trófico eu tenho menor quantidade de energia disponível. E quem são os integrantes das minhas cadeias alimentares? As minhas cadeias alimentares, elas têm os produtores como a minha base da cadeia alimentar. Os produtores são todos os seres vivos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, de produzir matéria orgânica. Então, exemplos de produtores, nós temos as plantas, as algas e algumas bactérias que conseguem produzir o seu alimento. Como que eles fazem isso? Estes seres vivos eles podem ser fotossintetizantes, ou seja, eles conseguem sintetizar matéria orgânica, compostos orgânicos, através da energia luminosa solar. Então, as plantas, as algas e algumas bactérias fotossintetizantes possuem clorofila nas suas células. Essa clorofila ela tem a capacidade de absorver a energia luminosa e converter essa energia luminosa em energia química, compostos orgânicos. Essa energia química, então, forma a minha matéria orgânica, que eu posso chamar aqui, entre aspas, de alimento. Como é que funciona esse processo de fotossíntese? O processo de fotossíntese ele é representado por essa equação simplificada, em que as plantas, as algas, os seres fotossintetizantes vão utilizar água mais gás carbônico, que é o CO2, junto com a energia luminosa para formar matéria orgânica mais a liberação do oxigênio. Matéria orgânica aqui normalmente está representada pela molécula de glicose, que é a C6H12O6. Então, você tem a formação de um composto orgânico. Pode ser outro composto orgânico? Precisa ser só a glicose? Não, pode ser outros compostos orgânicos. Mas, normalmente, a gente representa pela glicose. Todos os seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, de produzir sua própria matéria orgânica, são chamados de seres vivos autótrofos ou autotróficos. Além dos seres vivos fotossintetizantes, nós temos alguns produtores que eles conseguem sintetizar a partir de compostos químicos, que são seres vivos quimiosintetizantes. Aqui, então, nós temos dois exemplos, dos fotossintetizantes e dos quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, então, vão utilizar o CO2, a energia luminosa e a água para fazer a fotossíntese, que vai sintetizar a glicose, que é um exemplo da matéria orgânica, e liberar o oxigênio. Já os quimiosintetizantes, nós temos as bactérias que são quimiosintetizantes. Essas bactérias elas conseguem oxidar compostos inorgânicos. Oxidando esses compostos inorgânicos, elas conseguem utilizar essa energia da oxidação para sintetizar uma matéria orgânica. Os consumidores são todos os seres vivos que não têm a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, de produzir a sua própria matéria orgânica. Esses seres vivos também são chamados de heterótrofos ou heterotróficos. E os heterótrofos, então, são seres vivos após os produtores na minha cadeia alimentar. Esses seres vivos eles vão consumir a matéria orgânica produzida pelas plantas e eles vão fazer um processo chamado respiração celular para converter a matéria orgânica aqui que está representada pela glicose em energia. Energia para quê? Energia para esses seres vivos fazerem as funções deles. Por exemplo, esses seres vivos aqui precisam de energia para caçar, para se reproduzir, para manter as suas atividades e assim por diante. Como que funciona a respiração celular? A respiração celular, então, é a quebra da molécula de glicose ou a quebra da matéria orgânica, mais o consumo do gás oxigênio, O2, que vai liberar gás carbônico, que é o CO2, mais a água, mais a energia que vai ser utilizada pelos seres vivos. Entre os consumidores, nós temos os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, os sapróvoros ou saprófitas, ou necrófagos ou detritívoros e os decompositores. Quem são esses? Os consumidores, então, não produzem o seu próprio alimento e precisam de outra fonte alimentar. Os herbívoros consomem os produtores, então os herbívoros consomem as plantas e as algas. Os carnívoros consomem outros consumidores, então os carnívoros vão consumir outros animais dessa cadeia alimentar. Os onívoros consomem de tudo, eles vão consumir tanto os produtores quanto os consumidores, então eles consomem tanto as plantas quanto os outros animais.
Os sapróvoros, os detritívoros e assim por diante são os seres vivos que consomem matéria orgânica morta, como exemplo os urubus, né, que eles começam a consumir carcaças de animais, alguns seres vivos que consomem folhas que caem ao solo, né, que já estão começando esse processo aqui de matéria orgânica morta, fezes de outros seres vivos e assim por diante, e os decompositores. Os decompositores também consomem matéria orgânica de seres vivos que já estão mortos. Mas os decompositores, eles fazem esse processo e eles são capazes de fazer a quebra completa dessa matéria orgânica. Então essa é a principal diferença entre decompositores e esses seres vivos aqui, sapróvoros ou detritívoros. Os decompositores, eles quebram por completo a matéria orgânica em compostos inorgânicos. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias principalmente. Então, a gente consegue ver aqui uma sequência dos organismos autótrofos através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Produzem produtos orgânicos, liberam oxigênio. Esses fotossintetizantes conseguem fazer isso através da energia do sol. Esses produtos orgânicos e o oxigênio vão ser consumidos pelos seres heterótrofos, os que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, os seres heterótrofos quebram esses produtos orgânicos com o consumo do oxigênio para fazer o quê? Para produzir energia, liberar CO2 e liberar água. Esse CO2 e essa água vão ser utilizados pelos seres autótrofos fotossintetizantes para produzir os produtos orgânicos, liberar o oxigênio. Tá vendo aqui que é um ciclo? Nós temos de cá alguns exemplos, né, de seres vivos autótrofos, plantas, águas. As plantas carnívoras aqui, é importante a gente falar que eles também são autótrofos e as plantas carnívoras também têm capacidade de sintetizar produtos orgânicos através da fotossíntese. E do lado de cá nós temos os seres vivos heterótrofos, né, consumidores. Os decompositores, então, eles se alimentam de organismos mortos, né, e fazem com que todos os compostos orgânicos desses organismos mortos sejam transformados em compostos inorgânicos. Esse processo aqui é muito importante, porque é um processo que vai fazer a ciclagem de nutrientes. Como assim? Eu tenho aqui os produtores, então, produzindo matéria orgânica através da energia solar, água e oxigênio. Essa matéria orgânica vai servir de alimento e esse alimento vai ser passado pela cadeia alimentar. Os consumidores vão quebrar essa matéria orgânica através do processo de respiração celular para produzir energia para fazerem as suas atividades. Quando esse ser vivo aqui morrer, ou esse consumidor ou esse produtor, os decompositores vão pegar todos os compostos orgânicos que estão nessas plantas, nesses animais aqui, e vão quebrar todos esses compostos orgânicos em compostos inorgânicos, em nutrientes. E esses nutrientes quebrados pelos decompositores vão ficar disponíveis no solo para serem utilizados pelas plantas novamente. Então, vocês estão vendo aqui que é um ciclo dos nutrientes ocorrendo nessa cadeia alimentar? Aqui mais um esqueminha. Então, nós temos os compostos inorgânicos sendo utilizados no processo de fotossíntese para sintetizar a matéria orgânica sendo decomposta, formando os compostos inorgânicos. Aqui alguns exemplos de compostos inorgânicos. Então, na cadeia alimentar, nós temos aqui essa sequência de seres vivos que um serve de alimento para o outro, igual foi falado no início da aula. Nós temos os produtores, que são autótrofos, capazes de sintetizar matéria orgânica, e nós temos os consumidores. As classificações de cada um desses seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar pode ser da seguinte forma: diferenciando os produtores e consumidores ou não diferenciando os produtores consumidores. Quando a gente diferencia os produtores consumidores, nós colocamos o nome do organismo produtor, então quem produz, quem faz a fotossíntese ou a quimiossíntese é um produtor, e todos os próximos seres vivos são os consumidores. Eu começo a fazer uma contagem. Esse aqui é um consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Uma observação aqui é que o consumidor primário é sempre esse ser vivo aqui que é herbívoro. Já se eu for classificar essa cadeia alimentar como níveis tróficos, eu não diferencio quem é o produtor, quem é o consumidor. Eu simplesmente falo todos eles como níveis tróficos, então, nível trófico, nível trófico, nível trófico, nível trófico, e eu numero eles a partir do produtor. Então, nível trófico primário, nível trófico secundário, nível trófico terciário, nível trófico quaternário. Dessa forma aqui, ó. Primeira forma de classificar: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário.
Se eu for falar a contagem considerando os níveis tróficos, eu considero a partir do meu produtor. Nível trófico primário, nível trófico secundário, nível trófico terciário, nível trófico quaternário. Aqui uma representação, né, dos autótrofos, produtores, nível trófico primário, e aqui de todos os seres vivos heterótrofos, se eu for considerar o consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, e assim por diante. Sendo que nessa representação ele demonstra também os decompositores. Observem que os decompositores vão ter setas sendo puxadas a partir de todos os seres vivos. Os decompositores, então, vão fazer a quebra da matéria orgânica de todos os seres vivos presentes na minha cadeia alimentar. Mas as cadeias alimentares, elas são representações muito simplificadas de relações alimentares entre os seres vivos. Por quê? Porque na cadeia alimentar eu represento um ser vivo servindo de alimento para outro ser vivo. As teias alimentares eu consigo identificar que esse processo é muito mais complexo, porque um ser vivo pode servir de alimento de diferentes outros seres vivos. Quando eu tenho essa representação demonstrando as diferentes fontes alimentares aqui, eu tenho uma representação de teia alimentar. As teias alimentares, na realidade, nos ecossistemas, são processos muito complexos, muito difíceis, né? E a representação deles que a gente consegue fazer na ecologia são representações muito simplificadas de seres vivos servindo de alimento para diferentes organismos. Quando a gente tem as representações das teias tróficas, a gente consegue identificar, então, que um mesmo ser vivo consegue estar em diferentes níveis tróficos. Lembra lá as classificações desses seres vivos em diferentes níveis tróficos? Se eu tenho uma cadeia alimentar, eu consigo identificar quem que é o meu nível trófico primário, meu nível trófico secundário, meu nível trófico terciário, e assim por diante. Só que o mesmo ser vivo em uma teia alimentar, que é um processo muito mais complexo, pode ocupar diferentes níveis tróficos. Por exemplo, nível trófico primário, nível trófico secundário, nível trófico terciário, nível trófico quaternário. Nas teias alimentares, essas representações de níveis tróficos são muito mais complexas. Tudo bem, então eu tenho esses seres vivos nas cadeias e teias alimentares. O que acontece? Esses seres vivos estão associados aqui na cadeia alimentar, um ser vivo consumindo o outro, um ser vivo consumindo os autótrofos e assim por diante, porque eles estão necessitando de energia. Então, essas cadeias e teias alimentares são representações dos fluxos de energia que vão estar passando por esses seres vivos aqui. Toda a energia da minha cadeia alimentar, ela é proveniente do Sol. Por quê? Porque os meus organismos autótrofos vão conseguir converter a energia do Sol, a energia luminosa, em matéria orgânica que vai ser passada pelos organismos na minha cadeia alimentar. Por isso que a base, né, da minha energia, da minha cadeia alimentar, é proveniente do Sol. Todos esses seres vivos que estão na minha cadeia alimentar vão receber essa energia e vão perder um pouco de energia para o ambiente em forma de calor. Então, todos esses seres vivos perdem um pouco de energia em forma de calor, utilizam um pouco de energia para realizar os seus metabolismos e, além disso, muitos desses seres vivos também perdem um pouco dessa energia em formato de fezes. O que sobra da energia de cada um desses seres vivos é o que pode ser passado para o próximo nível trófico da minha cadeia alimentar. Então, meu fluxo de energia numa cadeia alimentar é unidirecional, ela não tem um ciclo nessa cadeia alimentar. A energia só vai ter um único sentido, uma única direção. O que acontece aqui? Esse aqui é uma representação da quantidade de energia que vai ser produzida ou consumida pelo meu ser vivo e o quanto que vai ficar disponível para o próximo ser vivo na minha cadeia alimentar. Então, eu tenho aqui o nível trófico primário, o nível trófico secundário, o nível trófico terciário e as quantidades de energia. No meu nível trófico primário, eu tenho a produção de tudo isso aqui de quantidade de energia através do processo de fotossíntese. Essa planta, ela não faz a fotossíntese porque ela é legal e ela quer passar energia para os outros níveis tróficos. Essa planta, ela faz a fotossíntese porque ela precisa da matéria orgânica para suas necessidades metabólicas, para suas funções. Tudo bem? Então, essa planta vai consumir um pouco da sua matéria orgânica também através da respiração celular, produzindo energia para suas funções. Então, essa quantidade que está em rosa aqui é a quantidade de perdas através da respiração dessa árvore, desse ser vivo autótrofo. O que sobra aqui de amarelo é passado para o próximo ser vivo, para o meu nível trófico secundário. Toda essa quantidade, então, que foi absorvida, né, pelo consumo do nível trófico secundário pelo nível trófico primário, ele vai ter uma quantidade de perda dessa energia através das fezes
e uma quantidade disponível para que esse ser vivo faça suas funções. Essa quantidade de energia ele vai utilizar um pouquinho através da respiração celular. Então, isso aqui é consumido. E fica disponível só esse rosa claro aqui para ser passado de quantidade de energia para o nível trófico terciário. Então, o meu nível trófico terciário consome essa quantidade de energia, tem uma quantidade de perda aqui pelas fezes. O que sobra, ele utiliza um pouquinho para fazer a sua respiração celular sintetizar energia. O que vai ficar aqui de azul claro é a quantidade disponível para o próximo nível trófico. Então, o próximo nível trófico teria essa quantidade aqui disponível e assim por diante. Então, meu fluxo de energia ao longo da minha cadeia alimentar é unidirecional e ela vai decaindo um pouco a cada novo nível trófico adicionado nessa cadeia ou teia alimentar. Então, eu tenho algumas representações das minhas cadeias alimentares em formato de pirâmides ecológicas. A pirâmide ecológica, que vai representar a quantidade de energia disponível pelos níveis tróficos da minha cadeia alimentar, vai representar a eficiência ecológica dessa cadeia alimentar, ou seja, a porcentagem de energia que consegue ser transferida para o próximo nível trófico. Eles têm uma conta aqui que aproximadamente 10% da energia disponível é passada para o próximo nível trófico nas cadeias alimentares. E quanto menor quantidade de níveis tróficos eu tenho na minha cadeia alimentar, maior é a quantidade de energia disponível para esses níveis tróficos diferentes. Por isso que eu não consigo ter cadeias alimentares muito longas, eu não consigo ter mais do que 3, 4 níveis tróficos em uma cadeia alimentar. Porque olha aqui, meu nível trófico primário, meu nível trófico secundário, nível trófico terciário e nível trófico quaternário. E a quantidade de energia disponível. Quanto mais níveis tróficos eu tiver aqui, menor quantidade de energia disponível eu vou ter para o meu último nível trófico. Dessa forma, como a minha energia vai se perdendo ao longo dessa cadeia alimentar, eu não consigo ter muitos níveis tróficos, é que eu não consigo ter uma cadeia alimentar com 8 níveis tróficos, por exemplo, porque a quantidade disponível para o meu 8º nível trófico seria muito pequena. Uma outra maneira, de eu representar as minhas cadeias alimentares é através das pirâmides ecológicas numéricas. As pirâmides ecológicas numéricas vai considerar a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico da minha cadeia alimentar. Então, por exemplo, eu tenho 2 árvores. Essas 2 árvores são suficientes para alimentar 200 lagartas. E essas 200 lagartas são suficientes para alimentar 20 pássaros. O que eu fiz aqui? Eu peguei as 2 árvores e contei quantas lagartas seriam alimentadas por essas 2 árvores. Dessas 200 lagartas, eu fui lá e contei quantos pássaros se alimentariam dessas 200 lagartas. É uma contagem de números de seres vivos de cada um dos níveis tróficos. Só que essa forma aqui de contagem, de representação das pirâmides ecológicas numéricas, não é muito utilizada. Porque se eu tiver espécies diferentes aqui entre os pássaros, eu já tenho uma quantidade de lagartas necessárias diferentes. Isso aqui tem uma grande variação dos números de diferentes espécies de pássaros, de diferentes espécies de lagartas. Se eu tiver seres vivos produtores diferentes, isso pode mudar completamente os números. Então varia muito, e se eu for considerar um ecossistema muito grande, é muito difícil eu fazer essa contagem de todos os seres vivos dessa cadeia alimentar, dessa teia alimentar de um ecossistema muito grande. Uma alternativa, então, é você fazer uma pirâmide ecológica de biomassa. Por quê? Porque através da pirâmide ecológica de biomassa, eu consigo considerar a quantidade de matéria orgânica em uma determinada área. Eu vou considerar o tamanho da minha área para fazer essa contagem de seres vivos aqui. Então, eu vou fazer a minha biomassa, que vai ser a grama, a quantidade em gramas desses seres vivos, a cada metro quadrado, a cada área que eles estão. Então, eu considero 1 metro quadrado dos produtores, qual que é a massa que eles representam nesse meu metro quadrado, 1 metro quadrado dos meus consumidores primários, qual que é a massa desses consumidores primários nesse meu metro quadrado, 1 metro quadrado dos meus consumidores secundários, qual que é a massa deles nessa área, e qual que é a massa dos meus consumidores terciários no meu metro quadrado. Então, eu tenho uma área para considerar a quantidade de seres vivos que eu tenho ali. Essas pirâmides ecológicas de biomassa, normalmente elas têm esse formato aqui de triângulo, só que a gente tem as pirâmides aquáticas com essa base de formato ao contrário. Nas pirâmides ecológicas de biomassa aquática, a gente identifica que o fitoplâncton tem uma menor biomassa do que o zooplâncton, ou seja,
os produtores, os que têm capacidade de fazer fotossíntese, têm menor quantidade do que o zooplâncton, que vão consumir os fitoplânctons. Por que isso acontece? Porque esse zooplâncton consome o fitoplâncton em uma velocidade muito acelerada. Só que os fitoplânctons eles se reproduzem também em uma rápida velocidade. O tempo todo eu tenho a reposição desse fitoplâncton aqui por causa dessa reprodução rápida. E isso consegue sustentar a quantidade necessária de consumo do meu zooplâncton e de toda a minha cadeia alimentar aquática. Desta forma, para a gente sintetizar um pouco do que a gente viu até agora, a gente viu que a energia é um pouco perdida a cada nível trófico desses seres vivos, é perdida para o ambiente em forma de calor, mas que a matéria ela é cíclica. A matéria ela consegue ser retornada para o ambiente através dos seres vivos decompositores. Então, a matéria tem um ciclo dos nutrientes aqui. Já a energia, ela tem uma sequência unidirecional, num único sentido, e decrescente, vai decaindo a cada nível trófico. E eu gostaria de finalizar essa aula com a seguinte pergunta: será que os humanos são o topo da cadeia alimentar? Bom, dificilmente a gente vai ver um ser vivo, predando os humanos. A gente dificilmente vai servir de presa para um organismo. Mas por quê? Porque nós temos recursos tecnológicos, nós temos a urbanização, nós temos armas, que acabam afastando esses predadores de nós. Mas, se nós não tivéssemos nenhum recurso para afastar os predadores, nós seríamos um nível trófico muito baixo na cadeia alimentar. Nós seríamos equiparados às anchovas no nível trófico aquático, ou nós seríamos equiparados aos porcos na cadeia alimentar terrestre. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que esse finalzinho de ano seja muito bom para vocês. Se cuidem e até mais. Um beijo!